A queda e a ruptura da aliança é o título, Alisson. Deu? Em Gênesis 3, irmãos, o que acontece ali? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O caminho da degradação. Falharam no teste da obediência. Ouviram uma voz contrária à voz do Senhor. A orientação do Senhor. Quebraram o pacto. E a promessa, não era nem a promessa, o aviso, a ordem, a ordem que foi dada para não comer foi quebrada, desobedecida, e aí vem então a triste informação que Deus dá para Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 19. És pó, e ao pó tornarás. Como deve ter sido difícil saber que ele voltaria a ser pó. Tinha contemplado toda a vida, né? Contemplava continuamente toda a vida. Olhava para o corpo dele, vida. Ele sabia, ele é obra das mãos do Senhor. Totalmente obra do querer soberano absoluto de Deus. E então, ele ouve do seu Senhor que ele vai virar pó, ele vai desaparecer, mas não vai deixar de existir. É por isso que a gente nunca aceita a morte. Acho que já era para a gente estar acostumado, na verdade. Quantos 1000 anos a humanidade falando de morte, luto, perda? A gente não se acostuma. A morte permanece sendo um trauma, uma dor. O homem não poderia ter ouvido da parte de Deus: você vai voltar para o pó. E qual a esperança, então, do homem que ouve: você vai voltar a ser pó? Nós estamos em Gênesis 3,19. A esperança estava, né, para Adão em Gênesis 3,15, quando o Senhor prometeu um descendente da mulher. A esperança, irmãos, para quem vai virar pó, e isso tem a ver com você? Comigo não. Ó o iludido. Virar pó. A nossa esperança é aquele que disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. E essa deve ser a razão da nossa alegria. O mundo está enlutado, mas feliz é aquele que está em Cristo. Que bênção, não é? Vamos caminhar, Alisson? Então a liderança de Adão caiu, foi para ruína. Lamentavelmente. O meu aqui não está avançando. E aí vem transição para a redenção. A aliança da criação prepara o caminho para Cristo. O que nós estamos vendo não foi um fim, como eu já disse lá no início. Qual é? E Deus olhando, né, o que eu faço agora? Não existe. Depois, à luz do Novo Testamento, vem a confirmação, a certeza de que quando o homem ouviu: você vai voltar para o pó da terra, já havia um plano salvador fundamentando toda a razão da criação, da existência, do que nós vivemos. A aliança da criação prepara o caminho para Cristo. Adão falhou, e aí surge a necessidade de um novo cabeça. Aí o termo é cabeça federal, mas não se preocupe com o termo. É o cabeça de tudo. Adão não é o nosso pai? Mais que a gente se envergonhe, é. Ele é nosso pai. Nós somos descendentes de Noé, e Noé de Adão, e não tem jeito. Mas, e agora? Quem é o cabeça desse novo povo, nesse novo corpo, chamado igreja,
É Jesus Cristo. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim: assim como por uma só ofensa, qual foi a ofensa do homem para com Deus? A desobediência. O homem ofendeu a Deus, não priorizando o seu querer. E aí, irmãos, pode trazer para a nossa realidade. Ai, acostumou, está tão monótono. Nossa, que palavra interessante que tem a serpente. Poxa vida, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal pode deixar a vida mais dinâmica. Uhul. Não é. O simples com Deus, e vamos até chamar de monótono, é sempre vida. As aventuras são seduções, são tragédias travestidas de alegria, de prazer e de qualquer outra coisa. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, então nós estamos hoje sob o juízo a respeito dessa aliança da criação, nós estamos sob esse juízo. Que nós pecamos, nós voltamos ao pó, não é verdade? A situação para nós, sem Cristo, é terrível. Mas em Jesus Cristo, aí vem o complemento. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça. Graça sobre todos, irmãos. Graça sobre os que creem. Por isso o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, quem crê em mim, tem que crer. E o crer vem acompanhado de um como viver. Não é? Não é só eu creio em Jesus. Ok, quem crê está vivendo como? Tem que viver da seguinte maneira: o que Deus, que estabelece comigo então um pacto e um pacto de sangue no meu, não vale nada, no sangue de Jesus. O que esse Deus que enviou o seu Filho para estabelecer um pacto de sangue comigo, não foi isso que a gente fez no último domingo? Não foi? O participar da ceia não é se lembrar da nova aliança. E Jesus falou que aliança no quê? No sangue. Veja como o que Deus estabelecia lá atrás está tão presente conosco exatamente hoje. Uma aliança de sangue. E aí, para nós é extremamente sábio, coerente. O que esse Deus, que coloca com a humanidade a possibilidade de uma aliança, somente, unicamente, por meio do seu Filho e de sua palavra, seu sangue, o que Ele quer de mim. Irmãos, quando nós nos lembramos que nós vamos voltar para o pó, nós precisamos estar muito atentos sobre o que Deus quer de mim. Como que eu estou realmente vivendo, crendo em Jesus. Para concluir, irmãos, o texto diz: a história bíblica começa com uma aliança, e Deus nunca deixou de estabelecer a aliança. Então, se nós vemos uma grandeza na aliança de Deus com o homem, o primeiro homem, Adão, nós vemos o tamanho, a gigantesca e a perfeita aliança que Ele estabelece conosco, não a partir das nossas obras, porque assim como Adão, se dependermos das nossas próprias obras para manter uma aliança com Deus, nós vamos cair também. Não tem como. Nós vamos estudar ao longo das semanas, se Deus quiser, o pacto de vida, a aliança que o Senhor estabeleceu com Noé, com Abraão, com Davi, com Jesus também. Então, e tudo isso vai nos convencer que desfrutamos da vontade dEle, e que tudo é sustentado exclusivamente por Ele, porque depois da queda do homem, quem sustenta a aliança é o próprio Deus.
Essa aliança das obras, essa aliança da criação, esse pacto de obras estabelecido entre Deus e o homem, que o homem ele tinha o dever de manter, não deu certo. Por culpa de Deus? Por culpa do homem. Como estava esse homem, irmãos? Livre do pecado. Deus evidenciando que o homem, em sua livre vontade, sem a influência do pecado, ele vai pecar. Que coisa assustadora. É porque tem um adversário aí no meio. E agora, qual é o homem que vai sustentar uma aliança com Deus? Tudo isso se estabelece tão somente no sangue que o Senhor mesmo provê. E no nosso caso, o sangue de Jesus. A redenção, então, não é algo desconectado da criação. Hoje, nos falta tempo aqui, irmãos. Hoje, dentro daquele termo da aliança, Deus mandou o quê? Que dia que era para descansar? No sábado. E no sábado, que tipo de descanso era para se fazer? Ir para rave, não é? Para rave, voz, vamos dançar. Não, era para cultuar. Para adorar ao Senhor, para descansar a terra, para descansar o animal, para descansar tudo. Deus exigiu da humanidade descanso. Um dos mandatos. E Jesus Cristo não é o descanso perfeito de toda a obra do Senhor? O Senhor não mandou ali o homem se casar, se unir, o homem com a mulher se tornando uma só carne? Um mandato cultural, aí a humanidade se casando e se multiplicando. E para nós, não é exatamente isso que o Senhor anuncia em Cristo, Ele se encontrando com a sua noiva e estabelecendo um novo povo a partir disso? Nós vemos que o que Deus determinou lá atrás é exatamente o que Ele exige de nós hoje, só que agora em Cristo. Cristo não é um plano B, mas o cumprimento do propósito pactual original. E por último, irmãos, aquilo que foi dito, né, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja que a palavra do Senhor aqui anuncia o descendente da mulher. Ela pensou que era Caim, por isso que ela louvou o Senhor. Como eu preguei isso no domingo, não vou repetir. Aí vem Sete. Será que Sete é o salvador da humanidade? Não foi o salvador, mas faz parte de uma geração eleita, separada, para a Deus prestar culto, ainda que pecando durante a vida, falhando, mas prestando culto, adorando ao Senhor. A linhagem de Sete vai ter Enos, acho que é o filho de Sete que invocou ao Senhor. E aí todos vão invocando. Aí chega num camarada incrível, vivia de tal forma em comunhão com Deus, que ele foi tirado por Deus. O nome dele é Enoque. Enoque foi levado pelo Senhor. A humanidade tem homens desfrutando de graça para ter essa intensidade de comunhão, de busca, de adoração. Mesmo homens pecadores, homens que vieram depois da queda. Mas isso se cumpre perfeitamente, por mais admirável que foi Enoque, por mais admirável que foi Noé. Noé é um tipo de Cristo, um salvador da humanidade, mas recai essa graça, essa missão, ela se cumpre perfeitamente no nosso Senhor Jesus. Por isso, a obra que nós estamos estudando é o Cristo dos pactos. Lá atrás, o Senhor anunciando, pela quebra do pacto entre Ele e o homem, quebra essa da parte do homem, então Ele anuncia o Cristo, a razão de toda a criação.